Olá, tudo bem? Como você está? Muito bom estar de volta aqui com você. Eu sou Mirna, professora dos adolescentes aqui na Igreja Central de Campo Grande. E hoje nós temos um novo amigo para apresentar para vocês que está fazendo a lição pela primeira vez aqui online. Se apresenta. Oi, eu sou o Enzo Nogueira Viana. Estou aqui para fazer essa lição de hoje. Quantos anos, Enzo? Eu tenho 12. Muito bem, o Enzo tem 12 anos, está começando agora. E hoje nós vamos estudar a lição de número 9. Qual que é o tema da lição, Enzo? Faz para nós o tema. Sem amor à primeira vista. Sem amor à primeira vista. Quando eu ouvi esse tema, assim, me chamou a atenção, mas não me veio a ideia quem seria o personagem. Mas aí eu fui lá para o capítulo do livro O Libertador, capítulo 28, e ele diz: de cobrador de impostos a apóstolo. Ah, agora sim, agora a gente já tem uma pista de quem seja, né? E essa história, ela vem falando sobre um personagem, assim, que a gente quase não estuda muito, né? Mas tem uma história muito interessante. Quem que é esse personagem, Enzo? É o Levi Mateus, mas eu vou falar só de Mateus, só como Mateus. Mateus, muito bem. E qual era a profissão dele? Ele é cobrador de imposto. Cobrador de impostos. E naquela época, essa profissão era uma profissão legal, muito bem vista na sociedade? Não, é muito mal vista, porque a maioria dos cobradores cobravam mais do que é necessário para conseguir um dinheiro a mais. Exatamente. E eles usavam isso para uma forma de enriquecimento ilícito, né? E aconteceu uma situação muito interessante. Ele estava ali cobrando imposto, né? Essa história nossa, ela tá lá no livro de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 27 até o 39, que conta essa história para nós. E ele estava lá no seu trabalho, na coletoria de impostos, e quem chegou para ele? Jesus. E o que ele disse para Levi Mateus? Siga-me. Siga-me. E quando ele disse isso, como é que Levi Mateus se comportou? Ele simplesmente só foi para lá, e também depois disso ele foi tocado pelo Espírito Santo e percebeu seus erros e começou a mudar. Exatamente. A Bíblia fala que Jesus disse: siga-me, e ele imediatamente se levantou e seguiu a Jesus. Você seguiria alguém que você não conhece? Alguém passasse assim e falasse: Enzo, siga-me. Você ia? Não. Não, então não era alguém que ele não conhecia. Ele já tinha ouvido falar dos milagres de Jesus, ele já sabia muitas histórias sobre Jesus. E o Espírito Santo tinha tocado ele, e naquele momento onde Jesus chamou ele: siga-me, ele se sentiu muito feliz. Ele se sentiu um privilegiado por Jesus aceitá-lo. Mateus, ele sabia que ele era rejeitado. E muitas vezes, às vezes, acontece uma situação de rejeição. Você já foi rejeitado em algumas rodinhas de amigos, em algumas situações, Enzo? Sim. É muito ruim, né? Uhum. É muito ruim. E quando a gente é rejeitado, a gente aproveita para não fazer isso com o próximo, porque a gente sabe que dói muito. E ele se sentiu tão feliz por ser chamado para ser um discípulo. E ele estava feliz, o que ele fez? Ele fez uma festa na casa dele, convidando amigos, familiares, mas não só eles. Também convidou cobradores de impostos, pecadores, bandidos, ladrões. Exatamente. Ele fez uma festa em homenagem a Jesus. E não tinha por que Jesus não aceitar essa festa. Era um banquete. Só que os amigos dele eram outros cobradores de impostos, eram pessoas daquele mesmo tipo, daquele mesmo ciclo que ele convivia. E o que aconteceu? Jesus foi a essa festa e muitas pessoas foram convidadas, tá? Só que teve um povo que não achou legal. Os fariseus. Os fariseus. E eles falaram assim: como? Como que Jesus pode? Eles chegaram e perguntaram para os discípulos, né? Como que Jesus pode se sentar com os publicanos? Eram pessoas, para eles, indignas da presença do mestre. E quando eles perguntaram para os discípulos, quem foi que respondeu? Foi Jesus, sem deixar eles responderem. Porque se alguém que já está curado não precisa ir no médico, mas quem não está doente, precisa ir. Exatamente, foi assim que Jesus respondeu. Jesus deixou claro para os fariseus que os publicanos precisavam mais de Jesus do que os próprios fariseus. Em seguida, ali no livro de Lucas, no capítulo 27, ele fala sobre o jejum. Os fariseus usavam o jejum de uma forma errada, usavam em benefício próprio. Eles achavam que a forma de jejuar fazia com que eles tivessem algum mérito, mas não era nada disso. Eles tinham um entendimento equivocado da própria pessoa de Jesus. E ali eles começaram a querer instigar os discípulos, e o próprio Jesus disse para eles que quem precisava de médico eram os doentes.
os fariseus se vestiam de uma justiça própria e que eles acabavam afastando as pessoas de Jesus, né? Achando que as pessoas eram indignas de Jesus e com isso tratando as pessoas com uma certa rejeição. Não era isso mesmo, Enzo? Uhum. E então Jesus ali interpôs, né? E ele não deixou que os discípulos dissessem, e ele mesmo disse. E você sabe, Enzo, que eu vou te falar uma coisa. Ainda nos dias de hoje, às vezes existem algumas pessoas que querem se colocar entre nós e Deus. Entre Deus e as pessoas que ainda não conhecem Jesus. E às vezes essas pessoas, elas dão um testemunho errado de como é Jesus. De como aceitar Jesus. E eu queria dizer uma coisa para você. Eu fico imaginando, Jesus, você acha que Jesus se importou? O que as pessoas iam pensar quando ele sentou naquela mesa com os coletores de impostos? Não, ele não se importou. Ele não se importou porque ele sabia que aquelas pessoas precisavam dele, né? E você sabe que muitas das pessoas que se sentaram àquela mesa, depois da ascensão de Jesus, estavam entre as pessoas que foram, mais de 3 mil pessoas que foram batizadas, porque dali muitas pessoas entenderam como Jesus valorizava elas, como Jesus as amava. E muitas daquelas pessoas continuaram a seguir Jesus. Qual era a importância da presença de Jesus naquele banquete? Sabe? Então, outra situação também que nos fazem pensar. Às vezes a gente tem o hábito de que uma pessoa não é muito do jeito que a gente gosta, a gente cria um certo padrão e a gente começa a rejeitá-las. Isso não é legal, isso não vem de Deus. Jesus jamais faria assim. E a gente não pode deixar que nada fique entre a gente e Deus. Né? Nada. Então, assim, quando Jesus olhou para Levi, eu fico imaginando que Jesus olhou para ele e falou bem assim: esse é precioso para mim. E ele foi lá, e ele chegou, eu fico imaginando Levi e Mateus trabalhando, e ele sabendo quem era Jesus, e ele não sabia o que Jesus ia falar para ele. Porque ele sabia que algumas coisas que ele fazia ali no trabalho dele não eram assim muito legal, muito honestas. E Jesus chega para ele e fala: siga-me. E eu acho que Jesus deve ter falado: esse é muito precioso para mim. E você sabe, Enzo, que eu acredito e eu consigo ver Jesus falando assim também: Enzo, você também é muito precioso para mim. Sabe? E a gente precisa demonstrar isso para as pessoas e dizer para elas: você também é muito precioso para Jesus. Não permita que nada esteja entre você e Jesus. Que nada atrapalhe o seu acesso ao céu. Jesus quer te levar. Jesus quer que você aceite a graça dele, quer que você aceite o amor dele. Então, assim, não permita que nada, nenhuma pessoa que diga algo que não está na palavra de Deus, que cria as suas próprias leis, os seus próprios costumes, esteja entre você e Deus. Tá? Que Deus te abençoe. Nós vamos fazer uma oração agora e a gente te espera na próxima lição. Foi um prazer ter vocês aqui. Foi um prazer, Enzo, ter você aqui. Vamos fazer uma oração para a gente encerrar? Vamos orar? Querido Deus, que todo mundo seja salvo, que tudo dê certo, que ninguém seja rejeitado pelos seus próprios amigos. Amém. Amém. Um abraço e até a próxima lição.